Fala aí, família. Eu sou o Edeilson Costa, sou da turma 313, né? Estou aqui para falar um pouquinho sobre o documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que inicialmente parece um título bastante sem sentido, de certa forma, né? Não é tão fácil relacionar à primeira vista esse título com o jeans em Turitama. Quando entendemos a situação que a maior parte da população de Turitama passa, esse cenário de trabalho, essa relação de trabalho que eles vivenciam, fica totalmente compreensível o tema e casando perfeitamente com a proposta do documentário. Além de falar sobre esse documentário especial, vamos comentar um pouquinho sobre relações de trabalho, né? Modos de produção e também sobre o documentário que eu tô deixando aqui passar, né? China Blue, China Azul, que vai retratar uma situação bastante semelhante e até mais agravante do que vimos em Turitama. Só que isso se passa na China e por muita coincidência também vai ser sobre jeans, né? Mas ao decorrer do vídeo vamos falar sobre isso aí. Inicialmente temos lá o documentário de Turitama e o primeiro ponto chave que chama muita atenção do início ao fim é a alienação. Toda a população, a maior parte dela, como vimos no documentário, está acostumada, é algo normal. Esse cenário, essa relação de trabalho, essa uberização é algo normal. Deveria ser? Talvez. Mas até que ponto isso deveria ser normal? É tido como um argumento chave a flexibilidade de horário, né? Você vê lá muitas pessoas que vão possuir a sua própria marca de jeans e muitas pessoas também que trabalham para outras pessoas que possuem a sua marca, por assim se dizer, a sua garagem, como vimos, que é as empresas, são as garagens das casas. E a maioria das empresas de jeans são justamente construídas no interior dessas casas, blá blá blá, etc. Voltando ao que eu estava falando, que eu estava dizendo sobre a flexibilização de horários, é bastante interessante de comentar o que seria essa flexibilização de horário, já que, como vimos no documentário, as pessoas que defendiam isso possuíam uma carga horária de trabalho de cerca de mais de 12 horas por dia. E era relatado que essas pessoas, em especial, que possuem a sua própria marca, iniciariam o seu dia logo cedinho, às 5 da manhã, levantando entre 5 e às 6, né, 5 e meia, como o pessoal falou, iniciando o trabalho, a produção do jeans, tendo uma pequena pausa para o almoço e largando às 5, 6 horas da tarde, de domingo a domingo, né? Não vi nenhuma flexibilização aí de horário, é uma carga horária extremamente pesada, de 5 às 5, é extremamente complicado isso aí, mas tudo bem. É uma característica bastante interessante de se ser comentada sobre a uberização, em especial dessa cidade, né? Então, bem, um outro ponto interessante é relatado também que essa região de Turitama era predominante a agricultura e a agropecuária, né? Não era, nem sempre foi o jeans a base da economia dessas pessoas. Mas chegou um ponto, né, que o jeans começou a se desenvolver e tivemos essa, por assim se dizer, evolução no modo de produção dessa região, né? Que, comentando um pouquinho sobre isso, o Fordismo e Toyotismo, né? Do meu ponto de vista, o que acontece em Turitama se encaixa nos dois modos de produção, tendo em vista o seguinte: no Fordismo temos a presença da especificação de tarefas, que é algo presente no jeans, na produção do jeans, né, das peças. Como podemos observar, uma pessoa vai efetuar a costura, outro corte, outras vai fazer o detalhe, outro acabamento final. Temos essa divisão e especificação do trabalho. Perfeito. Só que algo bastante interessante entra justamente no toyotismo, eu diria, né, que é a terceirização, né? Como assim a terceirização? Como nós vimos lá no documentário, existe... Não. Pra mim, acho de fato faz mais sentido o toyotismo, né? Tudo bem, porque não tem nada tão... Essa parte de terceirização não é tão evidente. Em especial no modo de produção da Turitama, do jeans. Perfeito.
Outra coisa que já foi dita, mas que vale a pena reforçar, é a alienação de uma maneira geral da população. Isso é algo normal, ter longos períodos de trabalho. Temos no documentário Toritama um depoimento que relata o seguinte, de uma mulher. Ela diz o seguinte, que dá graças a Deus, né, que ela é bastante feliz, ela tem uma carga horária de 12 horas por dia, ela trabalha justamente na confecção de jeans, né, de peças, e ela é bastante feliz porque ela consegue, com o seu trabalho, ela tem um emprego para trabalhar, ela consegue comprar o pão de cada dia, e existem pessoas na África que passam fome, e ela é muito feliz. Perfeito, isso é indiscutível. Contudo, não deveria ser algo normal, porque, de acordo com a CLT, né, nós temos várias normas trabalhistas que servem justamente para beneficiar e assegurar o trabalhador em momentos difíceis e possibilitar até momentos de lazer e descanso. E ela não tem isso. Condições mínimas de trabalho. Não deveria ser algo normal. Não deveria. Deveria gerar, no mínimo, uma certa inquietação, né? Insatisfação. Mas vamos pular para o próximo tópico. Bem, outro ponto bastante chamativo no documentário seria o que acontece justamente que vai dar o título do documentário no carnaval. As ruas de Turitamas, como relatada no documentário, no carnaval ficam vazias. É como se Toritama morresse, assim como tido no documentário. Por quê? As pessoas... Por quê? A carga horária em Toritama é em média de 12 horas por dia, de domingo a domingo. Ou seja, sem feriados, sem férias, sem nada. E o carnaval é justamente a brecha que essa população encontra para descansar, poder curtir um pouco e aproveitar a vida, mas a custo de que exatamente? Principalmente para as famílias mais carentes, as pessoas mais carentes. Como vimos lá, essa vontade, essa ânsia de poder curtir o carnaval, em especial no litoral, como vimos lá, leva as pessoas a tomarem medidas drásticas, como assim, vender bens pessoais como geladeira, televisão e etc. a preços baixos e posteriormente ter que comprar a um preço bem mais alto do que foi vendido, né? E isso é algo triste, porque vamos pensar o seguinte, é algo que para essas famílias com certeza não é fácil conseguir comprar esses bens e vender assim do nada, como se não fosse nada, fosse algo totalmente normal para eles, e posteriormente ter que pagar bem mais na compra, já que de fato será sentida a necessidade de reter novamente esse bem, por exemplo a geladeira, que é algo essencial, né, de certa forma para a sobrevivência nos dias atuais. E bem, deu para pegar a ideia que eu quis passar. Agora, falando um pouquinho sobre o documentário aí que eu deixei passando, Charlie Blue, que como foi observado nesse pequeno tempo, é justamente isso, a confecção do jeans, só que da China. A China, ela teve um crescimento econômico na última década exponencial. Foi algo, de certa forma, impressionante, mas ao custo de que foi esse crescimento? Quem de fato saiu ganhando com isso, né? Como eu falei, é uma situação bem mais agravante aí na China do que em Toritama, já que a relação de trabalho dessas pessoas é de certa forma escravista. Por quê? Elas são proibidas, ao decorrer do comentário vai ser explicado que elas são proibidas de sair dos seus quartos, sendo que elas já têm uma carga horária bastante exuberante, que é novamente de cerca de 12 horas por dia, talvez bem mais do que isso, já que, como temos na uberização, quem define os salários são os trabalhadores, é o que eles produzem, né? Ou seja, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. E é bastante interessante de se falar que esse sistema precário cada vez mais demonstra traços de escravização. Vamos pensar. Ou seja, o argumento que foi construído para defender a uberização é o que destrói a uberização. Flexibilização de horários. Ao menos nesses 2 documentários que estão relatando, não existe. Salários, por assim dizer, melhores, talvez, mas quem de fato vai reter esses salários melhores?
Eis a questão, né? E bem, é justamente isso que eu tenho a apresentar. Esse crescimento econômico às custas de quê e de quem. E eu finalizo com duas seguintes perguntas. Quem ganha com isso? Em outras palavras, quem lucra? E onde está a felicidade? Lembrando que o carnaval só acontece uma vez a cada 65 dias. Obrigado pela atenção.